Parece que sempre um sentimento tem uma expressão no corpo. Por exemplo, se você tem dificuldade de expressar a raiva, ela pode sair pela asma, pela hipertensão arterial. Pessoas com dificuldade de expressar qualquer sentimento podem apresentar prisão de ventre ou constipação intestinal. Indivíduos perfeccionistas e estressados podem ter muita enxaqueca. Uma pessoa com muita dificuldade de chorar pode chorar pela pele através de lesões dermatológicas que produzem secreção. Os indivíduos que reprimem muito seus sentimentos tendem a ter doenças degenerativas como câncer, diabetes e esclerose múltipla, entre outras. E as que são explosivas tendem a ter mais doenças como infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o AVC. No episódio do Claramente de hoje, eu trago para você um tema importante para a sua compreensão. Sofrimentos mentais como angústia forte, tristeza profunda, medo excessivo, são expressões de sofrimento que muitas vezes se manifestam através do corpo. São as chamadas desordens psicossomáticas, que são defesas usadas pelo corpo para aliviar a mente. Vamos pensar um pouco sobre como o corpo e a mente atuam juntos na saúde e na doença. Seja bem-vindo, bem-vinda e obrigado por sua audiência. Hipócrates, o pai da medicina, foi um médico grego que viveu entre 460 e 370 a.C. Ele disse algo interessante que se relaciona com a psicossomática, quando falou que mais importante do que saber que doença tem uma pessoa é tentar entender que pessoa tem aquela doença. Interessante que ele recomendava que pessoas, por exemplo, com asma, aprendessem a expressar melhor a sua raiva, além de outros procedimentos para outros sintomas. Então, é mais importante buscar entender que pessoa tem determinada doença do que doença aquela pessoa tem, o que não significa, claro, diminuir a importância do diagnóstico. O diagnóstico precisa ser feito pelo profissional de saúde para que o tratamento seja bem indicado. Mas o que Hipócrates sabiamente estava querendo dizer é que o profissional que busca uma visão completa da pessoa que apresenta certa enfermidade pode conseguir melhores resultados no tratamento. Visão completa do paciente significa pesquisar os fatores físicos, mentais, espirituais e sociais da vida daquela pessoa, em vez de apenas focalizar no sintoma isolado do todo. Compreenda que não adoecemos por compartimento. O corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo. Nada é só físico e nada é só psicológico. No desenvolvimento de uma doença, assim como no da saúde, existe uma combinação de fatores no estilo de vida do indivíduo, que tem que ver com a forma como você pensa, como você sente, como expressa seus sentimentos, como lida com as pessoas, tem que ver com a sua alimentação, com a prática de exercícios físicos, a qualidade do seu sono, estresse no trabalho, vida nas cidades grandes, entre outros fatores. Quando você apresenta um sintoma físico, podendo ser dor de cabeça, tontura, dor nas costas, além de outros, e você passa por uma consulta médica, faz exames complementares, exame de sangue, urina, fezes, raio-x, eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ou faz ultrassonografia, e o médico diz que você não tem nada, diz que os exames estão com resultados normais, mas você continua com o sintoma que motivou aquela consulta, provavelmente esse será um sintoma psicossomático, que pode evoluir para uma doença chamada psicossomática. Ellen White, uma autora sobre temas de saúde e outros assuntos, e com mais livros traduzidos do mundo, escreveu sobre psicossomática dizendo que a afinidade que existe entre a mente e o corpo é muito grande. Quando um é atingido, o outro é influenciado. O estado mental tem muito que ver com a saúde física. Isso está no livro chamado Medicina e Salvação, página 105. E ela também comentou que
Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente e pode ser curada apenas pela restauração da mente à saúde. Esse texto está em Conselho sobre Saúde, página 349. E no outro livro, chamado Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1 e na página 59, ela afirmou que 9 entre 10 doenças têm origem na mente, 9 em cada 10. Doença psicossomática é a que se manifesta no corpo com sintomas e lesões físicas ou funcionais, mas cuja causa principal se origina na mente, em conflitos emocionais ou psicológicos, muitas vezes por causa de importante estresse mental. Quando uma pessoa tem uma carga de estresse mental ou emocional muito grande, ela pode manifestar parte desse estresse no corpo, porque o corpo é um ajudador da mente e ambos trabalham em união indivisível, inseparável. Nesse sentido, podemos dizer que toda doença, independente de sua origem, é psicossomática, porque o corpo age junto com a mente e a mente junto com o corpo, um tentando ajudar o outro e ambos sofrendo juntos. Corpo e mente funcionam em harmonia de tal modo que quando algo é pesado para a mente carregar, em termos de tensão nervosa, tristeza, ansiedade excessiva, é como se o corpo dissesse para a mente: olha, mente, você quer uma ajuda? Então a mente diz: sim, me ajuda, porque está pesado lidar com esse sofrimento mental. Aí a mente joga, para o corpo parte da sua tensão, do estresse, e o corpo começa a apresentar sintomas que são, então, sintomas psicossomáticos. E cada pessoa terá manifestação do sofrimento emocional em um ou em mais de um chamado órgão de choque, que é a parte do corpo que, naquele indivíduo, é mais sensível às tensões emocionais. Por exemplo, para algumas pessoas, o órgão de choque pode ser o estômago. Daí, quando existe muito estresse, muita tensão no trabalho, na família, elas sentem, por exemplo, queimação na área do estômago. Para outras, o órgão de choque pode ser o sistema imunológico, e a pessoa vivendo sob muita tensão nos relacionamentos pode apresentar infecções frequentes e desenvolver uma doença autoimune. Em outros indivíduos ainda, o órgão de choque é o sistema muscular, músculo esquelético, e diante de pressões da vida, eles podem sentir, por exemplo, dores musculares. Veja, por exemplo, as doenças chamadas autoimunes. Nesses casos, o corpo está estranhando a si mesmo. Uma parte do corpo ataca ele mesmo. Por que ele faz isso? Fatores emocionais podem, em grande parte, explicar isso. Nos estudos e pesquisas do Dr. Jim Ornish, um cardiologista ligado à Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, ele verificou esta conexão entre doenças físicas e estado emocional. Por exemplo, ele observou que as pessoas com ataque cardíaco têm um risco de morrer dentro de 6 meses, 4 vezes mais se elas permanecerem deprimidas e sozinhas. O Dr. Ornish cita um estudo da Universidade Case Western Reserve, no qual avaliaram 10.000 homens casados e encontraram que aqueles que responderam sim à pergunta "sua esposa expressa amor a você?", tiveram significativamente menos angina, que é uma dor no peito ligada a problemas de circulação no músculo cardíaco ou miocárdio. Então, veja que a atitude amorosa da esposa para com o marido pode, em muitos casos, afetar a saúde física dele. E, claro, isso é também verdade em relação às mulheres que podem desenvolver uma doença física por problemas complicados com o marido. Você sabia que a maneira como você pensa influi no seu corpo? Veja essa explicação. Se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho lhe fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo e os nervos controlam a circulação do sangue.
Portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado nos vasos sanguíneos e perde-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é pela mente e a vontade impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 397 e 398. Muito interessante, não é? Essa autora está dizendo que o sangue é prejudicado de circular porque a mente está em tensão emocional por causa da maneira como você pensa. Então, a maneira como você pensa influi no seu corpo. Agora, veja esse outro texto que mostra que a maneira como você sente afeta o seu corpo. Ela diz assim: é dever de todos cultivar uma mentalidade agradável, em vez de estar alimentando tristezas e dificuldades. Muitos há que desse modo não só se fazem infelizes a si mesmos, mas também sacrificam a saúde e a felicidade por terem uma imaginação doentia. Há em seu ambiente coisas que não são aprazíveis e seu semblante traz continuamente a fisionomia carregada que, mais claramente do que o fariam palavras, expressam descontentamento. Essas emoções deprimentes fazem-lhes grande mal à saúde, pois, atrapalhando o processo da digestão, interferem com a nutrição. Isso está no mesmo livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, páginas 62 e 63. Interessante, ela está dizendo que emoções deprimentes prejudicam a nutrição. Parece que quanto mais uma pessoa tem dificuldade de tomar consciência de suas emoções, especialmente das emoções dolorosas ou desagradáveis, mais provável é que ela apresente sintomas psicossomáticos, porque o corpo absorve tais sentimentos que a pessoa se sente inapta para vivenciá-las num nível consciente. Parece que sempre um sentimento tem uma expressão no corpo. Por exemplo, se você tem dificuldade de expressar a raiva, ela pode sair pela asma, pela hipertensão arterial. Pessoas com dificuldade de expressar qualquer sentimento podem apresentar prisão de ventre ou constipação intestinal. Indivíduos perfeccionistas e estressados podem ter muita enxaqueca. Algumas pessoas com tendência a reprimir emoções por muitos anos podem facilitar o seu corpo a desenvolver câncer, conforme estudos de cientistas como o Dr. Bernie Siegel, o Lawrence Lichan e o casal Simonton. Uma pessoa com muita dificuldade de chorar pode chorar pela pele através de lesões dermatológicas que produzem secreção. Os indivíduos que reprimem muito seus sentimentos e tendem a ter doenças degenerativas como câncer, diabetes e esclerose múltipla, entre outras. E as que são explosivas tendem a ter mais doenças como infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o AVC. Precisamos compreender que desordens psicológicas ou sofrimento psicológico não são fraquezas ou falta de fé se você viveu ou ainda está vivendo importantes estresses na sua vida. Sofrimentos mentais como angústia forte, tristeza profunda, medo excessivo, são expressões de sofrimento que muitas vezes se manifestam através do corpo. São as chamadas desordens psicossomáticas, que são defesas usadas pelo corpo para aliviar a mente. Se você tiver sintomas físicos, fez várias avaliações com médicos diferentes e todos dizem não ser nada porque não se achou nenhum diagnóstico e seus exames estão normais, comece a pensar e a se perguntar se não existe alguma coisa mal resolvida na sua vida emocional, em seu relacionamento com as pessoas ou com você mesmo, que pode estar sendo manifestado em seu corpo. E nesse caso, então, cabe a você considerar ter uma avaliação psicológica profissional, a princípio feita com psicólogo clínico. Se for necessária alguma medicação, então em seguida você poderá marcar uma consulta com um médico psiquiatra. Às vezes, os problemas emocionais se resolvem com a vida. Às vezes, precisamos de ajuda técnica. Não fique com o sofrimento sem tomar uma atitude para melhorar. Primeiro de tudo, fale com Deus em oração sincera sobre o seu sofrimento.
Tem situações em nossa vida que produzem sofrimento que Deus vai resolver junto com você sem precisar de um profissional. E tem alguns tipos de sofrimento mental que Ele, Deus, vai lhe ajudar a encontrar um bom profissional para te ajudar. Comece com oração insistente, clara, objetiva, perseverante, sincera, abrindo seu coração a Deus, falando com detalhes do que te machuca. Não é Ele que precisa saber o que te perturba, mas é você que precisa falar, porque falar ajuda a curar. Mas ao falar com Deus em oração, creia que Ele existe, que te ouve e que te ajudará ao você orar com humildade em nome de Jesus. Bom, era isso que eu queria compartilhar com você. Até o próximo episódio do Claramente.